parcelado os 25 milhões de euros, 155 milhões de reais, ao longo de 4 anos. Então, vai ser uma compra parcelada ao longo de 4 anos, que, coincidentemente ou não, 4 anos de contrato do jogador com o Palmeiras. Então, o pagamento será diluído em parcelas ao longo desses 4 anos de contrato. Isso já está definido o modelo de contrato. Tá tudo certo. Ontem o John Arias assinou um termo de responsabilidade, não é um... Família palmeirense, mais informações aí sobre John Arias, né? O Palmeiras definiu já como é que vai ser a forma de pagamento, né? Para aqueles que diziam que isso ia acarretar em uma dívida profunda no clube. Nada demais, pessoal. O Palmeiras vai dividir essa compra em 4 parcelas, né? Então isso aí não vai afetar os cofres do Palmeiras, o orçamento do Palmeiras não vai atrapalhar em nada, pelo contrário, né? Vai ser 25 milhões o Palmeiras vai ter que pagar em 4 anos, então sem sombra de dúvida para aliviar o orçamento, para aliviar os cofres do Verdão, né? Também tem essa questão aí, né, que ele assinou um termo de responsabilidade que o Palmeiras já está garantido tudo. Vi muita gente dizendo aí que já assinou o contrato, assinou o pré-contrato. Não, pessoal, não assinou o contrato, não assinou pré-contrato. Ele assinou um termo de responsabilidade até chegar aqui no Brasil, fazer exames médicos e assinar o contrato, né, em si, né? Então tá tudo certo, é questão de detalhes, é questão de tempo, né? Não sei se ele chega no Brasil hoje ou amanhã. É um jogador que o torcedor do Palmeiras já estava esperando há bastante tempo, né? As negociações vinha fluindo. O Fluminense entrou na jogada, né? Mas não deu andamento a essa negociação. Então o Palmeiras fechando uma negociação aí que, para mim, sem sombra de dúvida, vai levantar o patamar do Verdão. Não é que o Palmeiras tem um elenco ruim, não, claro que não. O Palmeiras tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro. O elenco do Palmeiras, quando você tira do atacante ao goleiro, é um bom elenco, né? E o banco de reserva, né? Apesar de ter muito menino da base, mas tem um banco de reserva qualificado, né? Agora as expectativas é para qualquer momento ser oficial, assinar o contrato, chegar no Brasil, fazer exames médicos. Acho que isso aí vai ser questão de detalhes, de tempo, né? O Palmeiras correndo contra o tempo, né? Eu já vi muita gente dizendo aí que ele pode até jogar contra o Corinthians. Eu acho que não, vai ficar muito puxada, né, pessoal? Mas não sei, né? O Flamengo fez algo parecido, né? Uma coisa é certa, ele tá no auge da sua carreira, a preparação física excelente, né? Inclusive vinha jogando os últimos jogos lá no clube inglês. Então a gente espera aí que ele esteja preparado, caso seja preciso entrar em campo contra o Corinthians, mas eu sinceramente não vou mentir, eu acho que dificilmente ele vai chegar a tempo aí para enfrentar o Corinthians, né? Mas é isso, jogador de peso, tomara que o Palmeiras ainda vá no mercado tentar trazer outros jogadores, que o Palmeiras precisa de reforço. O Palmeiras precisa, principalmente no setor ali defensivo, né? É um setor onde está carente, é um setor onde o Palmeiras vem mostrando alguma fragilidade, mas os caras cresceram de rendimento aí na última partida. Então, a expectativa do torcedor palmeirense eu acho que é a melhor possível, né? John Arias, com a volta de Paulinho, Vitor Roque, Flaco Lopes, Alan, Andreas Pereira, Marlon Freitas. Um elenco aí fantástico para, quem sabe, dar alegria ao torcedor palmeirense no final do ano, né? Vamos reagir o vídeo aí deixando nossa opinião. O crédito do vídeo vai para ESPN Brasil, link da descrição. Vamos acompanhar. John Arias. Opa, então vamos. Vamos de Arias então, vai. De Arias. Informação quente. Palmeiras vai pagar John Arias parcelado os 25 milhões de euros, 155 milhões de reais, ao longo de 4 anos. Então, vai ser uma compra parcelada ao longo de 4 anos, que, coincidentemente ou não, 4 anos de contrato do jogador com o Palmeiras. Então, o pagamento será diluído em parcelas ao longo desses 4 anos de contrato. Isso já está definido o modelo de contrato. Tá tudo certo. Ontem o John Arias assinou um termo de responsabilidade, não é um pré-contrato,
Me explicaram isso juridicamente, não é um pré-contrato. É um termo de responsabilidade, é um termo de responsabilidade. Ó, tipo, você é responsável por esse acordo aqui. Assina aqui. Beleza, tá assinado. Palmeiras, o acordo que o Arias aqui tá propondo tá certo, tá certo. Então, cada um assinou um termo de responsabilidade do negócio. Não é um pré-contrato. Contrato é o contrato, cláusula, pagamento e tal. Mas esse tem alguma validade, Hernan? Tem a validade até ele chegar no Brasil e fazer os exames médicos. Ah, tá. É como se fosse um seguro. Tá. Entendeu? Um seguro. Tipo assim, eu tô vendendo meu carro para você e você um termo de aceite. Até eu te entregar a chave, tudo certo, e o documento ficar pronto. Então, ontem ele assinou esse documento, tá vindo pro Brasil nos próximos dias. Vou tentar até o final da live levantar essa história. E até, enfim, ele chegar aí nos próximos dias. Eu queria destrinchar um pouco dessa história do John Arias no Palmeiras, essa coisa da escolha e tudo mais, porque é importante a gente trazer esse bastidor, porque é o seguinte, quando o Fluminense é informado sobre a proposta do Palmeiras, 25 milhões de euros, o Wolverhampton, como a gente informou, já tinha dado o aceite da proposta e informa o Fluminense, ó, agora é a vez de vocês têm 3 dias para igualar a proposta. Sim. Ponto. Sim. O Fluminense não chega a igualar e tenta, na base do bom relacionamento, da venda do André, da venda do próprio Arias, falar, olha, fecha por 20 e a gente mantém o nosso bom relacionamento, o jogador aqui é ídolo e tal. Só que o Wolverhampton não aceitou essa proposta, porque assim, cara, com gringo não tem esse papo de tipo bom relacionamento. Cara, os caras queriam dinheiro. Claro. Porque eles estão caindo pra segunda. Inclusive, a gente tinha trazido aqui ontem que dificilmente o Fluminense ia conseguir fazer essa negociação nesses modos, né? Os caras não estão pensando em bom relacionamento, pessoal. Bom relacionamento do mundo dos negócios é dinheiro, é cash, é você chegar a colocar dinheiro, né? Então, para mim, essa negociação, eu cheguei até a dizer em vídeos anteriores, para mim seria uma surpresa se o clube inglês aceitasse uma proposta menor do que a do Palmeiras. Ah, porque o jogador gosta. Mas, pessoal, isso aí não vai importar muito, não. O jogador quer jogar das condições melhor salário, vai brigar por título, visibilidade, isso aí conta muito. Mas não porque eu gosto do time, porque você tem que me vender porque a gente vai manter um bom relacionamento. Isso aí não existe, pessoal. Principalmente no futebol de hoje, principalmente com os europeus. Na divisão, o ativo vai cair no ano que vem. Se cair para a segunda divisão, o Arias, que custou 17, já não ia valer 17. Sim. Teria que cortar o salário pela metade ou 40% a menos, então eles iam perder dinheiro. Então isso estava muito claro para o Wolverhampton que precisava fazer e era uma oportunidade de negócio. Então, a partir do momento em que esgotaram as possibilidades com o Fluminense, o Wolverhampton vira para o John Arias, e aí o Palmeiras estava debaixo do guarda-sol com uma água de coco só esperando. O Wolverhampton vai para o John Arias e vira para o John Arias e fala: sem o Fluminense na jogada, agora você tem 2 caminhos, Arias. Ou você fica, isso é importante, ou você fica no Wolverhampton, ou você vai para o Palmeiras, porque temos uma proposta vantajosa aqui. Que a gente já aceitou. Né? E aí, qual foi o dilema do Arias? Qual foi, Hernan? Copa do Mundo. Um dos. Por quê? Aí um bastidor interessante. O técnico da seleção colombiana, 2 meses atrás, ligou pro Arias e falou: você tá com uma minutagem baixa, hein? E assim vai ficar difícil. Assim, torcedor do Fluminense vai rebater e vai falar: mas ele iria para a Copa do mesmo jeito. É isso que eu pensei. Mas isso é correto falar. Isso é correto falar. Mas essa ligação foi num tom de preocupação no sentido de que maneira fisicamente você vai chegar e que ritmo de jogo e que ritmo de performance você vai chegar. Cara, você precisa ter mais minutagem, você precisa buscar vaga no time, você precisa ter gol, você precisa ter número, assistência. E aí, cara, alugou uma mansão na cabeça do Arias, velho. A Colômbia tá no grupo de Portugal. Tá no grupo de Portugal. Portugal e Uzbequistão. E aí o Arias começou a pensar: que eu vou fazer?
Qual que é o plano esportivo? É uma segunda divisão? É baixar salário? É perder grana? E aí o Palmeiras se apresenta como um clube europeu na América do Sul, uma oferta de salário muito boa, muito... E outra coisa, pessoal, ele vai ter visibilidade no Palmeiras. Se ele jogar bola, eu não tenho nenhuma sombra de dúvida que ele vai ter visibilidade, vai para uma Copa do Mundo e vai ser importante para a Colômbia. Outra coisa, conhece bem o futebol brasileiro, já é adaptado ao futebol brasileiro. Ele já sabe como é que funciona o Fluminense, não sei como é que funciona o Fluminense, mas do Palmeiras ele recebe em dia, tem uns melhores salários, sem sombra de dúvida vai ter um salário bem melhor do que tinha no Fluminense, né? Então acho que ele fez a melhor escolha. Muito vantajosa, 4 anos de contrato e um projeto esportivo onde ele vai ter possibilidade de mostrar para o seu treinador na Colômbia que ele vai ter minutagem, disputar Libertadores, disputar as competições nacionais, onde ele não vai precisar de tempo para se adaptar, porque ele conhece o Brasileirão, ele conhece a Copa do Brasil, ele conhece o futebol brasileiro. Não, isso pro Palmeiras também é uma vantagem. É um cara que já está acostumado, né? Já sabe o que é o futebol brasileiro. E ele chega para ser titular absoluto. Às vezes chega um cara de fora que precisa de uma adaptação, tal. Não é o caso do Arias. Não é o caso do Arias. Como foi a contratação do Marlon? Tudo bem, né? No caso, o Marlon é brasileiro, mas ele já chegou titular do Palmeiras. Sim. Jogando. Sim. E era o perfil de jogador que o Palmeiras queria. Porque o Palmeiras ficou para essa janela. Nessas dos jogadores de fora que o Palmeiras contratou, alguns deram certo, mas outros não. E aí Precisou fica nessa... tempo. Precisa de tempo de adaptação, tal. O Sousa, um exemplo é o Sousa. E você vê a informação do Hernan, que ele fala de voltar pro Brasil, que ele temia essa possibilidade de ir pra Copa. Temia. Você vê como o cenário mudou agora. Os caras, eles vêm pro futebol brasileiro ou voltam pra ficar mais perto da seleção. Você vê como o negócio muda, entendeu? É verdade. Antes eles iam pra fora e falavam, não, eu tô mais próximo da seleção. Não, agora os caras vêm pro Brasil, como foi o caso do Gerson, como é o caso do Paquetá, pra ficar mais próximo. Então, o cenário mudou nessa questão de seleção. Então, é isso. E assim, óbvio que o Arias tem baita consideração pelo Fluminense, tem toda a questão. Cara, o torcedor do Fluminense tá machucado. Conversei com vários torcedores do Fluminense, vários amigos que são torcedores do Fluminense. E estão machucados, estão aquela coisa do coração. Cara, o Arias deu mole naquela entrevista. Que ele fala assim, quando eu voltar ao Brasil é o Fluminense, mas ele falou que ele estava sentindo na hora, eu posso garantir pra vocês, não sei o quê. Deu mole, óbvio que ele deu mole. Mas não é o sentimento do cara na hora? É o sentimento do cara na hora, tal, mas deu mole. Igual o Veiga não saiu falando isso? Sim, e de repente se ele volta pra um rival. Volta pro Fluminense. Exatamente. Então assim, teve todo esse bastidor dessa escolha que é interessante a gente trazer para vocês aqui, claro. Porque, cara, Pois é, pessoal, eu acho que isso aí não existe, né? Eu acho que os jogadores de futebol deveriam, na hora de uma despedida, de ir embora para outro clube, eles sabem no fundo que não funciona o que eles pregam, né, nessa saída. Porque se eu voltar um dia, quero voltar, só volto se for para tal time. Eu amo esse clube, só quero jogar nesse time. Pessoal, isso não existe. Principalmente no mundo do futebol que existe profissionalismo, né? João Arias, falou, volta pro Palmeiras. Por quê? Melhores condições de trabalho. Ele tem vários argumentos. Melhor salário, melhor estrutura, melhor elenco, vai ter mais visibilidade, vai ser titular. Então, consequentemente, ele vai para uma Copa do Mundo, vai estar mais próximo da sua seleção colombiana. É coisa que ele queria, né? Então, acho que os jogadores, na hora de sair para fora, por exemplo, tá no Palmeiras, vai para o México, vai para os Estados Unidos, eu só voto se for para o Palmeiras. Não. Eu acho que é importante frisar que gosta desse clube, é importante você frisar que você é profissional e se um dia puder, estou voltando, se um dia eu puder, não que você afirmar, bater o martelo, bater o carimbo ali, só volto se for para esse clube. Acho que isso aí já é uma coisa que os jogadores estão passando vergonha. E como eu disse, né, nos vídeos anteriores, Fluminense fazendo uma proposta menor para o time inglês e achando que o time inglês ia aceitar porque tinha bom relacionamento. Isso aí não existe, pessoal. Negócio. O mundo dos negócios não suporta isso aí. Não é porque você tem um bom relacionamento com uma pessoa que você vai vender seu produto mais barato, tendo outra
pessoa atrás de comprar mais caro, né? E é como a mídia aí trouxe, né? A tendência é que esse clube vá para a segunda divisão, campeonato inglês, e se não vendesse agora, o jogador ia ficar desvalorizado. De duas formas. Se ele não fosse um jogador que... se ele não viesse para o Palmeiras, no caso, né? Se ele fosse para uma segunda divisão, um jogador que custou 17 milhões de euros, talvez, e o quê? 13, 12 milhões de euros a próxima temporada. Para o jogador, uma coisa ele está ganhando um salário altíssimo numa primeira divisão, uma coisa ele está ganhando um salário altíssimo em uma segunda divisão. Então o clube inglês analisou e pensou, a gente trouxe um jogador que custou 17 milhões, não se adaptou, porque para mim não é fracasso, não se adaptou, e a gente está vendendo por 25, tendo lucro, e o risco dele se desvalorizar está muito alto. Então, pessoal, eles não perderam a oportunidade, venderam o jogador. Palmeiras vai pagar em 4 anos para aqueles que é muito torcedor, principalmente os rivais, né? Ah, porque o Palmeiras está se endividando, vai ser mais 160 milhões, o Palmeiras não tem dinheiro. Calma, pessoal, vai ser 160 milhões dividido em 4 anos. Em 4 anos, né? Vai dar o quê? 40 milhões, se eu não me engano. Então, se o Palmeiras não tiver 40 milhões por ano para pagar John Arias, aí, pessoal, pode fechar as portas, né? Claro que eu estou dizendo isso com um tom de ironia. A gente sabe que o Palmeiras é um dos clubes que mais fatura na América do Sul. É um dos clubes que tem sua parte financeira mais estabilizada. Apesar que ter dirigentes aí, né, alertando, não que o Palmeiras não tinha dinheiro, que o Palmeiras estava afundado em dívida, que isso, que aquilo, a gente sabe. Pessoal, é oposição. A política no mundo do futebol, infelizmente, causa isso aí, né? É uma cutucada aqui, uma cutucada ali. Mas a gente sabia que Palmeiras financeiramente controlada, a parte financeira, suas dívidas. Ah, mas o Palmeiras fez 700 milhões de dívida do ano passado. Ok, o Palmeiras não foi 700 milhões de dívida. Foi 700 milhões de investimento. Investiu no clube, 700 milhões. Inclusive, desses 700 já recuperou boa parte, né? E vendeu alguns jogadores que não deram certo. Ok, perdeu também, né? Perdeu, até porque vendeu jogadores. Um exemplo, Facundo Torre comprou por 14, vendeu por 12. Perdeu mas pouca coisa. Pouca coisa. Eu acho que o Palmeiras vai se recuperar contra isso, né? Até porque tá vendendo alguns jogadores aí da base. Mas é isso, John Arias chegando. O elenco do Palmeiras já começando a ganhar uma cara, né? Eu acho que nesse momento só tá faltando ali um zagueiro. Ficava perfeito. Agora vai ficar complicado pro treinador, né? Aquele Abel Ferreira que reclamava muito que o Palmeiras não tinha um elenco qualificado. Agora ele vai ter trabalho para montar esse elenco, né? Por exemplo, se chegar Nino, Carlos Miguel, Giai, o Kelvin, aí tem Piquerez, tem Jefté, aí Marlon Freitas, Martínez, Andréas Pereira, aí mais na frente, Paulinho, João Arias, Alan, Vitor Roque, Flaco Lopes, Souza. É muito jogador de qualidade, pessoal. Então, a gente sabe que nesse momento Abel Ferreira não pode reclamar, né? Ele tem um elenco na mão e precisa colocar esses caras para jogar e mostrar um bom futebol, né? Principalmente títulos. Eu tô vendo muita gente batendo no martelo. Campeonato Paulista, Campeonato Paulista, Campeonato Paulista. Pessoal, é bom você ganhar o Campeonato Paulista? Mas é pouco quando você ganha no ano só o Campeonato Paulista. Pelo investimento que o Palmeiras tem, pela grana que o Palmeiras coloca na mesa, pelos valores que o Palmeiras investe em jogadores. Você chegar no final da temporada e argumentar para o seu rival, para os seus rivais, a gente ganhou um Campeonato Paulista, isso para mim é pensar baixo. Isso para mim é pensar baixo, pessoal. Tem que ganhar competições grandes. Brasileirão, Libertadores, sempre tô dizendo aqui nos meus vídeos. E esse ano eu acho que o Palmeiras vai ganhar. Um Brasileirão, uma Libertadores, uma Copa do Brasil ou 2 competições ao mesmo tempo, né? Quem sabe, né? O Palmeiras está montando o elenco justamente para isso. Ganhar 2 competições importantes. 2 competições importantes. E sem sombra de dúvida, vai ganhar.
Então é isso, pessoal. O que é que você acha? Contratação de John Arias? Deixa aí nos comentários. Chega para mudar o patamar? Chega para ser titular? Será que agora o Palmeiras vai? Deixa aí sua opinião nos comentários. Mas antes, se inscreva aí no canal Avante News. E até a próxima, pessoal.